Um comentário arrogante foi o suficiente para detonar o maior tombo da carreira dele. Ele achava que idiomas só se aprendiam em escola de rico e esqueceu das lições das ruas. O que começou como tirada virou uma lição de humanidade diante do mundo inteiro. E a mulher que ele tentou diminuir mostrou ser muito maior do que ele já foi na vida. Antes de descobrir essa história de tirar o fôlego, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa enxergar as pessoas de outra forma. A noite no Le Grand Chef, um santuário de opulência no coração financeiro da cidade, prometia ser o palco de mais um triunfo para Elias Monteiro. Magnata do setor imobiliário, dono de um império construído sobre arranha-céus reluzentes e negociações implacáveis, Elias exalava a confiança de quem molda paisagens urbanas e destinos financeiros. Sua comitiva internacional, formada por investidores japoneses, alemães e italianos, aguardava no salão privado, a atmosfera carregada de expectativa e o aroma sutil de trufas e vinhos caros. Elias, impecável em seu terno sob medida, ajustou a gravata diante do espelho do toalete, ensaiando mentalmente a performance que repetia há décadas, a do líder visionário, inabalável e superior. Tudo estava orquestrado para impressionar. A iluminação suave que banhava as mesas em um brilho dourado, a música clássica executada ao vivo por um pianista discreto, o menu degustação meticulosamente planejado. Cada detalhe era uma peça, no jogo de poder que Elias dominava com maestria. Ao retornar à mesa, seus olhos percorreram o ambiente com a habitual altivez, buscando qualquer falha que pudesse macular a perfeição que exigia. Foi então que anotou, não pela beleza estonteante ou pela elegância, mas por uma simplicidade que, em sua visão distorcida, destoava do cenário. Uma garçonete com os cabelos castanhos presos em um coque simples, os sapatos de serviço visivelmente desgastados, movia-se com uma eficiência discreta, mas sem a subserviência polida que Elias esperava. Sua assistente, Clara, uma mulher jovem e ambiciosa, percebeu o olhar de desaprovação do chefe. "Algum problema, Sr. Elias?" sussurrou, a voz carregada de preocupação. Elias franziu o senho, seu olhar fixo na figura da garçonete. "Apenas me certificando de que o serviço estará à altura", respondeu, mas o tom continha uma crítica velada. "Não quero que uma amadora estrague a noite. Temos milhões em jogo aqui, Clara." Clara assentiu, compreendendo a mensagem não dita. Qualquer imperfeição era inaceitável. A garçonete, Sofia Rodrigues, aproximou-se da mesa com uma bandeja de águas e taças. Seus movimentos eram precisos, mas seus olhos, de um castanho, profundo e expressivo, carregavam uma serenidade que Elias interpretou como indiferença ou pior, falta de ambição. Ele a observou servir a água, a mão firme, sem derramar uma gota. Quando ela se inclinou ligeiramente para anotar os pedidos de bebida, Elias decidiu testá-la, ou talvez apenas reafirmar sua própria superioridade. "Você fala inglês?" perguntou, a voz soando mais alta do que o necessário, atraindo a atenção dos convidados. Sofia ergueu o olhar, a expressão neutra. "Sim, senhor." Elias assentiu, como se a resposta fosse uma concessão inesperada. "Bom, então apenas mantenha os copos cheios e não interrompa. Entendeu?" O tom era condescendente, a mensagem clara. Sua função era servir, não pensar ou falar. Os convidados estrangeiros trocaram olhares discretos. O Sr. Tanaka, do Japão, um homem de poucas palavras, mas olhar perspicaz, inclinou a cabeça ligeiramente. O Sr. Schmidt, da Alemanha, pigarreou, desconfortável. A Sra. Rossi, da Itália, manteve um sorriso educado, mas seus olhos registravam cada detalhe. Sofia, no entanto, não demonstrou qualquer reação visível à grosseria. Apenas assentiu, com a mesma serenidade, e começou a anotar os pedidos de vinho. Quando um dos convidados pediu uma sugestão para harmonizar com o prato principal, Sofia, com a voz baixa, mas clara, começou a descrever as opções do menu de vinhos, mencionando características e origens. Elias a cortou abruptamente. "Não precisamos de sugestões", disse dirigindo-se aos convidados, ignorando Sofia. "Traga o Chateau Margaux 2005.
É o mais caro. Tenho certeza que irão apreciar. Ele sorriu, convencido de que o preço era o único indicador de valor. Sofia pausou. Seus olhos encontraram os de Elias por um instante, e um brilho sutil, quase imperceptível, passou por eles. Então, com a mesma calma, ela respondeu, dirigindo-se a Elias, mas com a voz audível para todos à mesa. O Chateau Margaux 2005 é, de fato, uma excelente escolha, senhor. Um Bordeaux clássico, encorpado, com notas de cassis e cedro, certamente impressionante. Embora sua harmonização ideal seja com carnes vermelhas robustas ou queijos curados, e tenhamos peixes e aves no menu degustação, compreendo perfeitamente sua preferência. Parece ser o único critério que o senhor valoriza nesta noite. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. As palavras de Sofia, ditas sem alteração na voz ou na postura, mas carregadas de uma ironia fina e devastadora, atingiram Elias como um golpe inesperado. Ele sentiu o rubor subir ao rosto, uma sensação de calor e constrangimento que raramente experimentava. Os convidados, antes apenas desconfortáveis, agora pareciam genuinamente chocados. O senhor, Schmidt, visivelmente perturbado pela cena, dirigiu-se a Sofia em alemão. Nós lamentamos a grosseria de nosso anfitrião. Por favor, perdoe-o. Não é a maneira como tratamos as pessoas em nosso país. Elias, que mal arranhava o inglês e dependia de tradutores para negociações complexas, sentiu um frio na espinha ao ouvir o alemão fluente. Sofia, para surpresa e absoluto choque de Elias, respondeu ao Sr. Schmidt em alemão perfeito, com um sotaque impecável e uma fluidez que demonstrava total domínio do idioma. Agradeço suas palavras, Sr. Schmidt. Não há necessidade de desculpas. Compreendo que nem todos compartilham os mesmos valores. O importante é que a noite seja agradável para todos os senhores. O restaurante, antes um burburinho sofisticado, parecia ter parado. Garçons, maître d', até mesmo o pianista, olhavam discretamente para a mesa de Elias. A mulher que ele havia tratado como invisível, como mera serviçal, estava conversando fluentemente em alemão com um de seus convidados mais importantes. A senhora Rossi, com os olhos brilhando de curiosidade e admiração, perguntou em italiano: "Você fala alemão tão bem, é sua língua materna?" Sofia sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. "Não, senhora. Minha língua materna é o português, mas tive a oportunidade de estudar e trabalhar em alguns países europeus. Falo 7 idiomas, na verdade." Ela listou-os com naturalidade: inglês, alemão, italiano, francês, espanhol, mandarim e, claro, português. A mesa inteira, incluindo os convidados e até mesmo Clara, a assistente de Elias, estava boquiaberta. O Sr. Tanaka, que até então observava tudo em silêncio, falou pela primeira vez em um inglês cuidadoso, mas claro. 7 idiomas. Isso é notável. E sua compreensão de vinhos é muito precisa. Você tem experiência na área diplomática ou talvez em comércio exterior? A pergunta pairou no ar. Elias sentiu o chão sumir sob seus pés. O que era para ser uma demonstração de seu poder e influência estava se tornando um palco para a ascensão inesperada de uma garçonete. Sofia assentiu. "Sim, senhor. Tenho formação em Relações Internacionais e Direito Internacional. Trabalhei alguns anos no exterior e estou atualmente aguardando uma nomeação para um cargo diplomático. Enquanto isso, trabalho aqui para complementar minha renda e manter contato com pessoas de diferentes culturas." A revelação caiu como uma bomba. A amadora que Elias temia que arruinasse sua noite era, na verdade, uma profissional altamente qualificada, com um currículo que faria muitos executivos de sua própria empresa corar de inveja. As propostas de trabalho que Elias planejava apresentar aos seus convidados foram subitamente esquecidas. A conversa na mesa mudou de rumo drasticamente. Os investidores, antes focados nos projetos imobiliários, passaram a dirigir sua atenção e admiração para Sofia. Elogiaram sua inteligência, seu domínio de línguas, sua compostura diante da grosseria de Elias e, acima de tudo, sua dignidade. O Sr. Schmidt
Comentou sobre a importância de talentos como o dela na diplomacia internacional. A Sra. Rossi perguntou sobre suas experiências na Europa. O Sr. Tanaka, com sua habitual discrição, ofereceu-lhe um cartão de visitas. Nossa empresa está sempre em busca de profissionais com suas qualificações, Srta. Rodrigues, especialmente com seu conhecimento da cultura brasileira e sua fluência em mandarim. Por favor, entre em contato. Elias assistia a tudo paralisado. Sua imagem de líder poderoso e respeitado desmoronava diante de seus olhos. Seus convidados, as pessoas a quem ele precisava impressionar para fechar negócios bilionários, estavam mais interessados em uma garçonete do que nele. Ele tentou intervir, retomar o controle da conversa, mas suas palavras soavam vazias e desesperadas. Senhores, o vinho, começou, mas foi ignorado. A Sra. Rossi estava perguntando a Sofia sobre as negociações comerciais entre o Brasil e a União Europeia. A noite, que deveria ser o ápice de sua semana, tornou-se o palco de sua humilhação. Elias Monteiro, o magnata que tratava as pessoas como peças em seu jogo, foi desmascarado não por um rival de negócios, mas pela serenidade e inteligência de alguém que ele considerava insignificante. Os investidores, cujos negócios se baseavam em confiança e respeito mútuo, viram a verdadeira face de Elias: arrogância e desprezo. Embora tentassem manter a polidez, a decisão já estava tomada. As propostas de negócio não seriam adiante. Não fariam negócios com alguém que tratava seus semelhantes com tamanha falta de respeito. Ao final do jantar, que se arrastou em um clima de constrangimento para Elias e admiração para Sofia, os convidados se despediram de Elias com formalidade, mas a calorosa despedida que deram a Sofia, com apertos de mão firmes e promessas de contato, selou o destino dos negócios. Elias ficou sozinho à mesa, Clara ao seu lado, pálida e sem saber o que dizer. O silêncio no salão privado era ensurdecedor. A lição foi brutal e inesquecível. A garçonete, antes invisível aos olhos do poder, não apenas impressionou a todos com seu conhecimento técnico e fluência linguística, ela ensinou o verdadeiro valor da humanidade, da dignidade e do respeito. Elias deixou o restaurante naquela noite não como o magnata vitorioso que esperava ser, mas como um homem cuja reputação havia sido abalada, cuja arrogância o havia cegado para a riqueza humana ao seu redor. No carro, a caminho de sua cobertura luxuosa, ele olhou pela janela, a cidade iluminada parecendo zombar dele com seus próprios arranha-céus. A raiva inicial deu lugar a um vazio crescente. Ele havia construído um império, mas estava sozinho, em sua torre de marfim, desconectado das pessoas que o cercavam. A imagem de Sofia, serena e digna respondendo em 7 idiomas, assombrava seus pensamentos. Ele, que sempre acreditou que dinheiro e poder eram tudo, de repente se viu questionando o valor de sua própria existência. A noite prometia ser longa, e pela primeira vez em muito tempo, Elias Monteiro não tinha respostas. Ele precisava entender o que havia acontecido e, mais importante, o que faria a seguir. O império parecia sólido por fora, mas por dentro as fundações estavam abaladas. A queda de Elias Monteiro, ou talvez sua redenção, havia começado em uma mesa de restaurante, pelas mãos de uma garçonete que ele subestimou. A madrugada encontrou Elias Monteiro em sua cobertura luxuosa, o sono um visitante indesejado. O silêncio do apartamento, geralmente um refúgio de sua vida agitada, parecia amplificar os ecos da humilhação sofrida no Le Grand Chef. Cada detalhe da noite se repetia em sua mente como um filme cruel. O sorriso sereno de Sofia, a surpresa nos rostos dos investidores, a fluidez de 7 idiomas que ele, em sua torre de arrogância, jamais imaginou que uma garçonete pudesse possuir. Ele se levantou, caminhou até a imensa janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade que ele ajudou a construir. Os prédios, antes símbolos de seu poder, agora pareciam monumentos à sua própria cegueira. Ele havia se tornado um estranho em seu próprio império. A raiva inicial contra Sofia deu lugar a uma sensação mais complexa. Vergonha, sim,
mas também uma pontada de algo que ele não reconhecia. Talvez admiração, talvez curiosidade. Quem era aquela mulher que, com sua calma e inteligência, havia desmontado sua persona cuidadosamente construída em questão de minutos? Ele, que se considerava um mestre em ler pessoas, havia sido completamente enganado pela aparência. A lição fora dura, mas inegavelmente eficaz. Ele se viu, pela primeira vez em anos, questionando não apenas suas táticas de negócio, mas a própria essência de quem ele se tornara. A solidão que sentia não era apenas a ausência de companhia, mas um vazio existencial que o poder e a riqueza não conseguiam preencher. Na manhã seguinte, o escritório de Elias Monteiro, na Monteiro Empreendimentos S.A., era um ninho de sussurros. A notícia do fiasco no jantar se espalhou rapidamente, distorcida e amplificada pelos corredores. Elias sentiu os olhares sobre si, a reverência de antes substituída por uma mistura de curiosidade e, ele temia, escárnio. Clara, sua assistente, entrou em sua sala com o rosto pálido. Sr. Elias, os senhores Tanaka, Schmidt e Rossi cancelaram a reunião de hoje. Disseram que precisam reavaliar a parceria à luz dos acontecimentos de ontem. A confirmação da perda do negócio bilionário atingiu Elias, mas a dor financeira era secundária à ferida em seu orgulho. Ele havia perdido mais do que dinheiro. Havia perdido face. Enquanto Elias lidava com o abalo em seu império, Sofia Rodrigues retornava à sua rotina, mas com a mente ainda processando os eventos da noite anterior. As ofertas de trabalho das multinacionais repousavam sobre a pequena mesa de sua sala, cartões de visita que representavam portas inesperadamente abertas. Ela olhou para eles, sentindo uma mistura de gratidão e apreensão. Sua vida era simples, focada em seus estudos para o concurso diplomático e em ajudar sua família. O trabalho no restaurante era um meio para um fim, uma forma de sustentar-se enquanto perseguia seu sonho. As ofertas eram tentadoras, financeiramente muito superiores ao que ela ganhava, mas a ideia de desviar-se de seu caminho causava-lhe uma hesitação. Sofia morava em um bairro modesto, longe do luxo que Elias conhecia. Seu apartamento era pequeno, mas acolhedor, repleto de livros e lembranças de suas viagens e estudos no exterior. Sua mãe, Dona Lúcia, uma costureira aposentada, era seu porto seguro. Ao contar sobre a noite, Sofia minimizou a grosseria de Elias, focando na reação dos convidados e nas ofertas recebidas. Dona Lúcia ouviu com orgulho, mas também com a sabedoria de quem conhece as complexidades da vida. Minha filha, o mundo dá voltas. A arrogância dele hoje pode ser a lição dele amanhã. E você, com sua educação e sua calma, mostrou a ele o que é ter valor de verdade. Sofia passou um dia revisando seus materiais de estudo, tentando focar no futuro que tanto almejava. No entanto, a figura de Elias Monteiro, o magnata com o rosto contorcido em surpresa e vergonha, continuava a surgir em seus pensamentos. Ela não sentia raiva dele, apenas uma estranha compaixão. Ele parecia tão perdido em sua própria bolha de poder, tão desconectado da realidade das pessoas comuns. Ela se perguntou o que aconteceria com ele, se a lição daquela noite seria suficiente para fazê-lo enxergar além de si mesmo. Enquanto isso, Elias afundava em sua própria crise. A perda do negócio com os investidores estrangeiros era apenas o começo. Outros parceiros, cientes do ocorrido, começaram a demonstrar cautela. A reputação de Elias, antes intocável, estava manchada. Ele tentou trabalhar, mergulhar nos números, nos projetos, mas a concentração o abandonava. Pela primeira vez, ele não via soluções nos gráficos ou nos relatórios financeiros. Ele precisava de algo mais, algo que o dinheiro não podia comprar. A imagem de Sofia voltou com força. Não a garçonete, mas a mulher que falava 7 idiomas, com a serenidade de quem conhece seu próprio valor. Ele se lembrou da condição que ela impôs em sua mente quando ele pediu ajuda. Embora o pedido ainda não tivesse sido feito, a ideia já germinava. Ele precisaria ouvir, mudar e doar tanto quanto recebia. A frase ressoou em sua mente, um desafio direto à sua forma de viver. Ele, que sempre mandou, seria capaz de ouvir?
Ele, que sempre acumulou, seria capaz de doar? A ideia de procurá-la parecia absurda. O magnata Elias Monteiro pedindo ajuda a uma garçonete? Seu orgulho se rebelava, mas a alternativa era continuar, afundando na solidão e na irrelevância que ele tanto temia. Ele precisava de uma perspectiva diferente, de alguém que não estivesse preso ao seu mundo de negócios e poder. Sofia era essa pessoa. Ele passou horas debatendo consigo mesmo. Como abordá-la? Onde encontrá-la? Ele não tinha o sobrenome dela, apenas o primeiro nome. Ligaria para o restaurante? Seria humilhante. Pediria a Clara para investigá-la? Parecia invasivo. Ele se sentia impotente, uma sensação nova e desconfortável. Um dia, enquanto folheava um jornal econômico, Elias leu uma notícia sobre a crescente desigualdade social na cidade e o impacto no mercado imobiliário. O artigo citava a necessidade de as empresas investirem em projetos sociais e comunitários para criar um ambiente de negócios mais sustentável. Elias sempre ignorou esse tipo de notícia, focado apenas nos lucros. Mas, naquele dia, as palavras pareceram ganhar um novo significado. Ele pensou em Sofia, na sua simplicidade digna, na sua busca por um propósito maior do que o dinheiro. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Talvez a resposta para seus problemas, tanto pessoais quanto profissionais, não estivesse nos grandes negócios, mas nas pessoas. Talvez ele precisasse reconectar-se com a realidade, com as necessidades daqueles que ele sempre ignorou. E talvez Sofia pudesse ajudá-lo nisso. Movido por um impulso que não conseguia explicar, Elias pegou o telefone. Ele não ligaria para o restaurante. Ele ligaria para Clara. Clara, disse, a voz soando diferente, menos autoritária. Preciso que você encontre uma pessoa para mim. Uma garçonete que trabalhou no Le Grand Chef na noite do jantar com os investidores estrangeiros. O nome dela é Sofia. Descubra onde ela mora, o que ela faz, tudo o que puder. Mas faça isso discretamente, ninguém mais pode saber. Clara, surpresa com o pedido incomum e o tom de voz de seu chefe, apenas respondeu: Sim, Sr. Elias. A busca por Sofia Rodrigues havia começado e, com ela, a possibilidade de uma transformação que Elias Monteiro jamais poderia ter imaginado. O caminho seria longo e cheio de desafios, mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma tênue esperança. A semente da redenção, plantada na noite da humilhação, começava a germinar. A ordem de Elias Monteiro ecoou nos ouvidos de Clara como um desafio. Encontrar Sofia Rodrigues, a garçonete que havia virado o mundo de seu chefe de cabeça para baixo, e fazê-lo discretamente. Clara era eficiente, ambiciosa, mas a tarefa parecia estranhamente pessoal para Elias, e isso a intrigava. Ela começou sua investigação com cautela. Uma ligação para o Le Grand Chef, disfarçada de cliente interessada em contratar a equipe para um evento privado, revelou o nome completo de Sofia e o fato de que ela trabalhava apenas em alguns turnos específicos. O restaurante, protetor de seus funcionários, não forneceu endereço ou telefone pessoal. Clara precisaria ir mais fundo. Enquanto Clara seguia as pistas, Elias tentava manter as aparências na Monteiro Empreendimentos. A atmosfera no escritório era tensa. O cancelamento do negócio com os investidores estrangeiros havia gerado incerteza. Rumores corriam soltos, e Elias sentia a confiança de seus funcionários esvair-se. Ele, que sempre foi o centro gravitacional da empresa, agora parecia um corpo celeste à deriva. Em vez de se trancar em sua sala e ignorar o mundo como faria antes, Elias começou a observar. Notou o nervosismo nas secretárias, a preocupação nos rostos dos gerentes, o trabalho silencioso e dedicado dos funcionários, da limpeza e da manutenção, pessoas que ele raramente cumprimentava. Uma tarde, ao passar pelo refeitório, ele viu Dona Maria, a senhora que trabalhava na Copa há mais de 20 anos. Ela preparava café com a mesma dedicação de sempre, um sorriso gentil no rosto apesar da tensão no ar. Elias parou. Boa tarde, Dona Maria, disse, de forma um pouco desajeitada. Dona Maria ergueu os olhos, surpresa. Elias Monteiro raramente falava com ela, a não ser para pedir algo. Boa tarde, Sr. Elias, respondeu com um leve tremor na voz.
O café está fresquinho, se o senhor quiser. Elias se aproximou. Obrigado. Dona Maria, a senhora trabalha aqui há muito tempo, não? É? Mais de 20 anos, sim, senhor. Vi essa empresa crescer. Elias assentiu. E a senhora... A senhora gosta de trabalhar aqui? A pergunta era simples, mas carregada para Elias. Dona Maria hesitou por um instante, depois respondeu com sinceridade. Gosto, senhor Elias. Gosto das pessoas. A gente se ajuda, tem dias difíceis, claro, mas a gente sempre se vira. É como uma segunda família. Elias absorveu as palavras. Uma segunda família. Ele nunca havia pensado na empresa dessa forma. Para ele, sempre foi uma máquina de fazer dinheiro. Enquanto Elias começava a vislumbrar a humanidade por trás dos números, Sofia Rodrigues ponderava sobre as ofertas de trabalho. Uma delas, de uma empresa de tecnologia com forte presença na Ásia, parecia particularmente promissora, oferecendo um salário que resolveria as dificuldades financeiras de sua família e a permitiria ajudar Dona Lúcia de forma significativa. A outra, de uma consultoria internacional, abriria portas no mundo corporativo que ela nunca imaginou. Ela conversou com a mãe, expondo seus dilemas. É uma chance única, mãe. Posso ter uma vida mais confortável, ajudar a senhora, talvez até guardar para um futuro melhor. Dona Lúcia ouviu atentamente. São ótimas oportunidades, minha filha, sem dúvida. Mas e o seu sonho? A diplomacia? Você estudou tanto, se preparou a vida inteira para isso. Sofia suspirou. Eu sei, mãe. Mas o concurso é incerto. A nomeação pode demorar anos. E enquanto isso, a gente continua apertada. Sofia pensou em Elias Monteiro. A arrogância dele a havia irritado, mas a reação dele depois, a surpresa, a vergonha, algo nele parecia ter sido tocado. Ela não o odiava. Sentia apenas pena de alguém tão rico e poderoso, mas aparentemente tão vazio. A ironia da situação, ela, uma garçonete, sendo cortejada por multinacionais, enquanto o magnata perdia negócios, não lhe trazia satisfação, apenas uma estranha melancolia pela forma como as pessoas podiam se perder em si mesmas. Clara, enquanto isso, havia conseguido o endereço de Sofia através de um contato em um sindicato de trabalhadores de hotelaria e restaurantes. Era um bairro popular, distante do centro financeiro onde Elias passava a maior parte do tempo. Clara hesitou antes de entregar o endereço a Elias. Era uma informação delicada. Ela não sabia ao certo o que ele planejava fazer com ela. Mas Elias estava diferente nos últimos dias, menos explosivo, mais introspectivo. Quando Clara entrou em sua sala e colocou um envelope sobre a mesa, Elias sentiu o coração acelerar. É o endereço dela, Sr. Elias. Sofia Rodrigues, ela mora no bairro X. Ele pegou o envelope, a mão tremendo levemente. O endereço parecia um portal para um mundo diferente do seu, um mundo que ele havia ignorado por tanto tempo. Ele olhou para Clara. Obrigado, Clara, você fez um bom trabalho. Clara assentiu, ainda incerta sobre o que estava acontecendo. Elias ficou sozinho na sala, olhando para o endereço. Ir até lá? O que ele diria? Pediria desculpas? Ofereceria dinheiro? A ideia de oferecer dinheiro a Sofia, depois de tudo o que aconteceu, parecia a maior das ofensas. Ele não queria apenas consertar as coisas. Ele queria entender. Queria entender o que a movia, o que a fazia manter a dignidade e a serenidade diante da adversidade. Queria entender como alguém com tantas qualificações acabava trabalhando como garçonete, e por que ele, com todo o seu poder, se sentia tão impotente. Ele pensou nas palavras de Dona Maria sobre a empresa ser uma segunda família. Pensou no artigo sobre desigualdade. Pensou em Sofia, na sua inteligência e na sua calma. Uma nova perspectiva começou a se cristalizar. Talvez a redenção que ele buscava não estivesse em recuperar os negócios perdidos, mas em construir algo diferente. Algo com base no respeito, na empatia, na valorização das pessoas. E talvez Sofia fosse a chave para isso. Ele decidiu que não enviaria Clara, nenhum intermediário. Ele iria pessoalmente. Precisava encará-la, não como o magnata, mas como Elias Monteiro, o homem que havia sido forçado a enxergar suas próprias falhas.
A decisão foi tomada com uma mistura de medo e determinação. Ele sabia que seria difícil, que ela poderia recusar, que ele poderia se humilhar ainda mais. Mas a alternativa, continuar vivendo na bolha de sua própria arrogância, era insuportável. Naquela noite, Elias Monteiro, o homem que nunca havia pisado em um bairro como aquele, dirigiu seu carro de luxo pelas ruas modestas, o endereço de Sofia em mãos. O contraste entre seu mundo e o dela era gritante. Casas simples, crianças brincando na rua, a vida acontecendo de forma genuína e descomplicada. Ele estacionou a algumas quadras de distância, o carro chamando atenção. O nervosismo aumentou. O que ele estava fazendo ali? A busca por Sofia não era apenas a busca por uma pessoa, era a busca por uma parte de si mesmo que ele havia perdido, ou talvez nunca conhecido. Ele respirou fundo, sentindo o peso daquele momento, o primeiro passo em um caminho incerto, mas que prometia transformar tudo o que ele acreditava saber sobre sucesso e humanidade. O encontro inesperado. Elias Monteiro desceu do carro, sentindo o olhar curioso de alguns moradores. O ar no bairro era diferente, impregnado com o cheiro de comida caseira e a vida que fervilhava nas calçadas. Ele caminhou lentamente, absorvendo a realidade que o cercava. Crianças brincavam com uma bola de futebol improvisada. Vizinhos conversavam nas portas. O som de música vinha de janelas abertas. Era um contraste gritante com o silêncio polido e artificial de seu próprio mundo. Elias sentiu-se deslocado, um estranho em terra estrangeira. A arrogância que o definia em seu ambiente natural parecia inútil ali, substituída por uma vulnerabilidade desconhecida. Encontrar o endereço de Sofia não foi difícil, mas aproximar-se do prédio, um edifício de poucos andares com a fachada simples, exigiu uma coragem que ele não sabia que possuía. Ele parou do outro lado da rua observando a entrada. O que ele diria? Como começaria? As palavras ensaiadas em sua mente pareciam ridículas agora, inadequadas para a seriedade da situação. Ele estava ali não para fazer um negócio, mas para tentar reparar um dano, para buscar uma orientação que ele, o magnata, precisava desesperadamente de uma garçonete. Ele esperou por um tempo que pareceu interminável, o coração batendo forte no peito. Viu pessoas entrando e saindo, a vida seguindo seu curso normal. A cada minuto, a ideia de simplesmente ir embora e fingir que nada havia acontecido se tornava mais tentadora. Mas a imagem de Sofia, a lembrança daquela noite e o vazio que sentia o impeliam a ficar. Ele precisava enfrentá-la, precisava tentar. Finalmente, ele a viu. Sofia saiu do prédio, vestida de forma simples, carregando uma sacola de supermercado. Ela parecia cansada, mas a mesma serenidade que o havia impressionado no restaurante estava ali. Elias sentiu um nó na garganta. Era agora ou nunca. Ele atravessou a rua, o movimento chamando a atenção dela. Sofia parou, seus olhos castanhos se arregalando ligeiramente ao reconhecê-lo. A surpresa deu lugar a uma expressão de cautela, quase de desconfiança. "Senhor Elias", disse ela, a voz baixa, mas firme. Elias parou a poucos passos de distância, sentindo-se desajeitado e exposto. "Sofia", ele respondeu, seu próprio nome soando estranho em seus lábios. Houve um silêncio tenso. Os sons do bairro pareciam diminuir, o mundo ao redor se tornando um borrão enquanto os dois se encaravam. "O que o senhor faz aqui?", perguntou Sofia sem rodeios. Sua postura era defensiva, mas não agressiva. Elias percebeu que não poderia usar a abordagem de negócios, a qual estava acostumado. Precisava ser honesto, por mais difícil que fosse. Eu precisava falar com você", começou, a voz um pouco trêmula. "Precisava te encontrar." Sofia ergueu uma sobrancelha, cética. "Me encontrar? Depois de como o senhor me tratou? Depois de tudo o que aconteceu?" A lembrança da humilhação estava presente em suas palavras, mas não havia ressentimento explícito, apenas uma exigência silenciosa por uma explicação. Elias assentiu, sentindo o peso de suas ações. "Sim, depois de tudo isso. Eu sei que fui um grosseiro.
que te tratei com desprezo e eu não tenho desculpas para isso. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Aquela noite me fez enxergar muitas coisas, Sofia. Coisas sobre mim mesmo, sobre a forma como eu vivo, como eu trato as pessoas. Ele hesitou, lutando contra o orgulho. Eu percebi que me perdi em mim mesmo, que construí minha vida sobre bases erradas. Sofia o ouvia com atenção, a expressão inescrutável. Ela não demonstrava pena, nem satisfação com o aparente arrependimento dele. Apenas observava, avaliando cada palavra. E o que o senhor espera de mim? Perguntou ela direta. Que eu o perdoe, que finja que nada aconteceu. Não, respondeu Elias com sinceridade. Não espero que você finja nada. E o perdão? O perdão é algo que eu sei que preciso conquistar, se for possível. Eu vim aqui porque eu preciso de ajuda, Sofia. A palavra saiu com dificuldade, estranha em sua boca. Elias Monteiro, o magnata, pedindo ajuda. Sofia pareceu surpresa com a confissão. Ajuda? O senhor? Elias Monteiro precisa de ajuda de uma garçonete? Havia um toque de ironia em sua voz, mas também uma genuína perplexidade. Sim, confirmou Elias, sentindo-se nu e vulnerável. Eu vi como você lidou com a situação naquela noite. Sua calma, sua inteligência, sua dignidade. Você me mostrou que existe um valor nas pessoas que vai muito além do dinheiro ou do poder. Eu me perdi nisso, Sofia. Eu me tornei um homem vazio. Ele olhou para ela, seus olhos buscando uma faísca de compreensão. Perdi negócios importantes, por causa da minha arrogância. Mas o pior não é o dinheiro. O pior é a sensação de que perdi a mim mesmo. Preciso reaprender a ser humano, a enxergar as pessoas, a valorizar o que realmente importa. Ele deu um passo à frente, a voz embargada. Eu me lembrei do que você disse, ou do que eu senti que você diria, sobre ouvir, mudar e doar. Eu quero tentar, Sofia. Quero tentar mudar. Mas não sei por onde começar. Pensei que talvez você pudesse me guiar, me mostrar um caminho. Sofia o encarou por um longo momento. O silêncio retornou, preenchido apenas pelos sons distantes do bairro. Ela ponderou as palavras dele, buscando a verdade por trás da confissão. Era uma mudança genuína, ou apenas mais uma tática de negócios disfarçada? A vida a havia ensinado a ser cautelosa, especialmente com pessoas do mundo de Elias. O Senhor me humilhou, Sr. Elias, disse ela finalmente, a voz séria, na frente de pessoas importantes. Me tratou como se eu fosse inferior, sem valor. Isso não se apaga facilmente. Eu sei, respondeu Elias, o peso da culpa em seus ombros. E eu sinto muito por isso. Sinto muito de verdade. Sofia suspirou. Sua mudança, se é que é real, não pode depender de mim, Sr. Elias. É um caminho que o senhor precisa trilhar sozinho. Mas ela fez uma pausa, e Elias sentiu uma ponta de esperança. Mas eu acredito que as pessoas podem mudar. E se o senhor está realmente disposto a ouvir, a aprender, talvez haja um caminho. Ela olhou para a sacola em suas mãos. Estava indo para casa. Minha mãe está me esperando. A mensagem era clara. A conversa não poderia continuar ali, na rua. Elias entendeu. Claro, eu posso te acompanhar até a porta? Sofia hesitou por um instante, depois assentiu. Pode. Eles caminharam juntos até o prédio, um par improvável nas ruas modestas do bairro. O magnata e a garçonete. O silêncio entre eles era diferente agora, não mais tenso, mas carregado de incerteza e da promessa de algo novo. Ao chegarem à porta, Sofia parou. Sr. Elias, mudar não é fácil. Exige sacrifício, humildade e, acima de tudo, sinceridade. O senhor está pronto para isso? A pergunta pairou no ar. Elias olhou para os olhos dela, buscando a resposta dentro de si. Ele não tinha certeza se estava pronto, mas sabia que precisava. Tentar. Estou disposto a tentar, Sofia, disse ele com convicção. Estou disposto a aprender. Sofia assentiu lentamente. Pense bem no que o senhor quer. E se realmente estiver decidido, talvez possamos conversar de novo, mas não será fácil. Ela entrou no prédio.
deixando Elias sozinho na calçada, a sacola de supermercado como um símbolo da vida simples e real que ele estava começando a descobrir. Elias ficou ali por um longo tempo, olhando para a porta fechada, o peso da pergunta de Sofia em sua mente. O caminho para a redenção seria longo e difícil, mas pela primeira vez ele sentiu que talvez houvesse uma chance. O encontro inesperado havia plantado uma nova semente, e agora cabia a ele cultivá-la. Elias Monteiro dirigiu de volta para sua cobertura em um estado de torpor. As luzes da cidade, que antes representavam seu domínio, pareciam agora distantes e frias. A conversa com Sofia ecoava em sua mente. Sua franqueza, sua cautela, a pergunta final que pairava no ar. O senhor está pronto para isso? Elias estacionou o carro na garagem subterrânea e subiu para seu apartamento. O luxo que o cercava, a arte nas paredes, os móveis de design, a vista deslumbrante, parecia vazio, desprovido de significado. Ele se sentou na poltrona da sala, a escuridão lá fora refletindo a incerteza dentro dele. Pronto para quê, exatamente? Pronto para desconstruir a vida que ele havia levado por décadas? Pronto para abrir mão do controle, da arrogância que o protegia como uma armadura? Pronto para ser vulnerável, para admitir que não sabia tudo, que precisava aprender com alguém que ele havia desprezado. A ideia era assustadora, quase paralisante. Seu orgulho gritava em protesto, lembrando-o de sua posição, de sua riqueza, de quem ele era. Mas a voz da razão, ou talvez da alma que ele mal reconhecia, sussurrava de volta, lembrando-o do vazio, da solidão, da perda de si mesmo. Ele pensou em Sofia, na sua serenidade, em meio à tempestade que ele havia criado, na sua inteligência silenciosa, na sua dignidade inabalável. Ela não era uma vítima, era uma força da natureza disfarçada de garçonete. Ela o havia desafiado não com raiva, mas com a verdade, com a simples exposição de quem ela era e de quem ele se recusava a ser. A pergunta dela não era uma ameaça, mas um convite. Um convite para um caminho difícil, sim, mas talvez o único que pudesse levá-lo de volta para si mesmo. Enquanto Elias lutava com seus demônios internos, Sofia Rodrigues entrava em seu pequeno apartamento, a sacola de supermercado pesando em sua mão. Dona Lúcia a esperava na cozinha, o cheiro de café fresco preenchendo o ambiente. Filha, demorou. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, notando a expressão pensativa no rosto de Sofia. Sofia colocou a sacola sobre a mesa e sentou-se, suspirando. Mãe, o senhor Elias Monteiro me procurou. Dona Lúcia parou o que estava fazendo, surpresa. O magnata? Aquele do restaurante? Sofia assentiu e começou a contar sobre o encontro, sobre a confissão de Elias, seu pedido de ajuda, a vulnerabilidade que ele demonstrou. Dona Lúcia ouviu em silêncio, seus olhos sábios observando a filha. Ele veio até aqui, no nosso bairro? Perguntou incrédula. Ele disse que se perdeu, mãe, que precisa reaprender a ser humano, disse Sofia, repetindo as palavras de Elias. Ele me pediu para guiá-lo. Dona Lúcia sentou-se à mesa pegando a mão de Sofia. Minha filha, o mundo dele é muito diferente do nosso. Pessoas como ele estão acostumadas a conseguir o que querem, a manipular. Tem certeza de que isso é genuíno? Ou é apenas mais uma forma de tentar consertar os negócios que ele perdeu? Sofia balançou a cabeça. Eu não sei, mãe, mas parecia que ele estava falando a verdade. Ele estava tão perdido. Ela fez uma pausa. Eu disse a ele que não seria fácil, que ele precisaria mudar de verdade, e que a mudança depende dele. E o que você vai fazer? Perguntou Dona Lúcia. Sofia olhou para os cartões de visita sobre a mesa, as ofertas de emprego que representavam segurança e estabilidade. Eu não sei, mãe. Essas ofertas, elas resolveriam nossos problemas, mas a ideia de ajudar alguém a encontrar um caminho, a se reconectar com o que realmente importa, é algo que mexe comigo. Ela pensou em seu sonho de ser diplomata, de fazer a diferença no mundo. Talvez a diferença pudesse começar ali, ajudando um homem a mudar. Nos dias que se seguiram, Elias Monteiro começou a agir. Não de forma grandiosa ou pública, mas em pequenos gestos que, para ele,
representavam um esforço monumental. Ele parou de ignorar os funcionários nos corredores. Começou a cumprimentar as secretárias pelo nome, a perguntar como estavam. Visitou os diferentes departamentos da empresa, não para fiscalizar, mas para observar, para tentar entender o trabalho de cada um. Conversou novamente com Dona Maria na copa, não sobre café, mas sobre sua vida, sua família, suas preocupações. Mudança sutil, mas perceptível, no comportamento de Elias não passou despercebida. Clara, sua assistente, observava-o com uma mistura de confusão e apreensão. O chefe implacável que ela conhecia parecia estar desaparecendo, substituído por alguém diferente, menos focado em resultados a qualquer custo, mas humano. Ela não sabia se isso era bom ou ruim para sua própria carreira. Elias também começou a pesquisar, não relatórios de mercado, mas sobre projetos sociais, iniciativas comunitárias, formas de as empresas contribuírem para a sociedade, além de gerar lucros. Ele descobriu um mundo de necessidades e oportunidades que ele havia ignorado por completo. A cada descoberta, a sensação de vazio diminuía um pouco, substituída por uma ponta de propósito. Apesar desses pequenos passos, a pergunta de Sofia continuava a assombrá-lo. Ele estava realmente pronto para a mudança profunda que ela sugeria. Para o sacrifício, a humildade, a sinceridade. Ele sabia que não poderia fazer isso sozinho. Precisava da perspectiva dela, da sua honestidade brutal. Uma semana depois do encontro, Elias tomou uma decisão. Ele não podia esperar mais. Ele precisava de Sofia. Ele ligou para o Legrand Chef novamente, desta vez pedindo para falar com ela. A recepcionista hesitou, mas Elias insistiu, usando um tom que, embora mais suave do que antes, ainda carregava a autoridade de quem não aceita um não. Sofia atendeu o telefone no vestiário do restaurante, surpresa ao ver o número do escritório de Elias Monteiro no identificador. Ela hesitou por um instante, depois atendeu. Alô? Sofia, é o Elias Monteiro. A voz dele soava nervosa, diferente da altivez que ela conhecia. Eu pensei muito na nossa conversa, na sua pergunta. Sofia esperou, sem dizer nada. Eu não tenho certeza se estou pronto, continuou Elias, a confissão saindo com dificuldade. Mas eu quero estar. Eu preciso tentar. E eu ainda acho que preciso da sua ajuda. Ele fez uma pausa. Você estaria disposta a conversar de novo? Talvez não aqui no restaurante ou na sua casa, em um lugar neutro, para falarmos sobre o que você acha que eu preciso fazer. Sofia fechou os olhos por um instante, ponderando. As ofertas de emprego, o sonho da diplomacia, a incerteza do caminho que Elias propunha. Mas havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade que parecia genuína. E a ideia de ter um impacto real, de ajudar a transformar não apenas uma pessoa, mas talvez uma empresa, uma parte da cidade, era tentadora. O Senhor disse que está disposto a ouvir, a mudar e a doar, disse Sofia finalmente. Essa é a condição. Se o Senhor estiver realmente disposto a isso, sem segundas intenções, sem tentar me manipular, então sim, podemos conversar. Elias sentiu um alívio imenso. Estou disposto, Sofia, juro que estou, sem segundas intenções. Tudo bem, Sr. Elias, disse Sofia. Me encontre amanhã às 10 da manhã, no Parque Ibirapuera, perto do planetário. É um lugar público. E, por favor, venha sozinho. Sem segundas intenções, lembra? Sim, Sofia, sozinho, estarei lá, respondeu Elias, a voz embargada pela emoção. Eles desligaram. Elias sentiu uma onda de apreensão e esperança. O próximo passo estava marcado. Sofia, no vestiário do restaurante, olhou para seu reflexo no espelho. O caminho à frente era incerto, cheio de riscos, mas a possibilidade de uma transformação real, tanto para Elias quanto para ela mesma, parecia valer a pena explorar. A busca pela redenção estava prestes a entrar em uma nova fase. Um encontro no coração verde da cidade, longe dos palácios de poder e dos bairros modestos, onde duas pessoas de mundos diferentes se encontrariam para tentar construir uma ponte. Elias Monteiro escolheu suas roupas com cuidado incomum naquela manhã.
nada de ternos caros ou sapatos italianos. Optou por uma calça casual, uma camisa de algodão e um par de mocassins confortáveis. Ainda assim, sentia-se estranho, como se estivesse vestindo um disfarce. O nervosismo o acompanhava desde o momento em que acordou. Encontrar Sofia no Parque Ibirapuera, no coração verde de São Paulo, parecia mais desafiador do que qualquer negociação bilionária que já havia enfrentado. No mundo dos negócios, ele sabia as regras, os jogos de poder. No mundo real, no mundo de Sofia, ele era um novato, desajeitado e incerto. Ele chegou ao parque um pouco antes das 10. O trânsito da cidade já intenso, mas o ambiente do parque oferecendo um respiro. Pessoas corriam, caminhavam, famílias passeavam. Elias estacionou o carro e caminhou em direção ao planetário, sentindo-se cada vez mais exposto. O ar era mais fresco, o som dos pássaros substituindo o barulho constante dos carros. Ele encontrou um banco perto do local combinado e sentou-se observando o movimento ao redor. Era um mundo vibrante e diverso, tão diferente da sua bolha dourada. Sofia chegou pontualmente, caminhando com a mesma serenidade que Elias havia notado antes. Ela usava jeans, uma camiseta simples e tênis, os cabelos presos em um rabo de cavalo. Carregava uma pequena mochila. Elias se levantou ao vê-la se aproximar, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. "Sofia", disse ele, tentando parecer calmo. "Senhor Elias", respondeu ela, com um leve sorriso. Não era um sorriso de escárnio, mas de alguém que o via com uma nova perspectiva. Ela se sentou no banco, gesticulando para que ele fizesse o mesmo. "Obrigada por vir. Eu que agradeço por ter aceitado conversar", disse Elias. Houve um breve silêncio preenchido pelos sons do parque. Elias não sabia por onde começar. Sofia quebrou o silêncio. "O senhor disse que quer mudar, que quer reaprender a ser humano e que precisa de ajuda para isso." Ela olhou diretamente nos olhos dele. "Eu não sou terapeuta, senhor Elias, nem guru. Sou apenas alguém que teve a sorte de ter uma educação que me abriu os olhos para o mundo e que trabalha duro para conquistar meus objetivos." Elias assentiu, ouvindo atentamente. "Mudar não é algo que eu possa fazer por você", continuou Sofia. "É um processo interno, mas eu posso compartilhar o que aprendi. Posso mostrar um pouco do mundo que talvez o senhor tenha esquecido ou nunca tenha conhecido de verdade." Ela fez uma pausa, pensando. "O senhor construiu um império, senhor Elias. Arranha-céus, negócios bilionários. Mas parece que, nesse processo, o senhor esqueceu das pessoas que vivem na base desses prédios, que trabalham para construir esse império, que são afetadas pelas suas decisões." Elias sentiu as palavras como um golpe, mas não se defendeu. Ela estava certa. "Minha condição continua a mesma", disse Sofia, a voz firme. "Ouvir, mudar e doar. Ouvir de verdade sem pré-julgamentos. Mudar a forma como o senhor enxerga o mundo e as pessoas. E doar, não apenas dinheiro, mas tempo, atenção, recursos da sua empresa para o bem da comunidade." Ela pegou um caderno e uma caneta na mochila. "Se o senhor está realmente disposto, podemos começar com algo prático, não com grandes projetos, mas com pequenos passos. O primeiro passo é ver." "Ver?", perguntou Elias, confuso. "Sim, ver a realidade que o cerca, além dos escritórios e dos restaurantes de luxo, ver as necessidades das pessoas, os desafios que elas enfrentam. O senhor tem uma empresa grande, com recursos. O que a Monteiro Empreendimentos faz pela comunidade onde atua? Além de gerar empregos, o que mais?" Elias hesitou. A empresa tinha um programa de responsabilidade social, mas era mais uma fachada, algo para o marketing. Ele nunca se envolveu pessoalmente. Temos alguns programas", disse ele vagamente. "Programas no papel ou programas que fazem a diferença na vida das pessoas?", perguntou Sofia sem rodeios. Elias sentiu o peso da pergunta. "No papel, na maioria", admitiu ele com dificuldade. "Então, o primeiro passo é esse", disse Sofia, escrevendo no caderno. "Conhecer a fundo os programas de responsabilidade social da sua empresa. E, mais importante, conhecer as comunidades que esses programas deveriam atingir."
O senhor precisa ir lá conversar com as pessoas, entender as necessidades delas, não como o senhor Elias Monteiro, o magnata, mas como alguém que quer aprender. Ela fechou o caderno. Isso exige humildade, senhor Elias. Exige sair da sua zona de conforto. Exige ouvir o que talvez o senhor não queira ouvir. Está pronto para isso? Elias olhou para o caderno, para o desafio escrito ali. A ideia de ir a comunidades carentes, de conversar com pessoas que ele sempre viu de longe, era intimidante. Mas a alternativa, o vazio que o consumia, era ainda pior. Estou pronto, disse ele, a voz mais firme agora. Estou disposto a ir, a ouvir, a aprender. Sofia assentiu, um pequeno sorriso de aprovação surgindo em seus lábios. Ótimo. O segundo passo, então, é planejar isso. Descobrir quais comunidades a sua empresa ajuda, quem são os líderes comunitários, quais são as necessidades mais urgentes, e o senhor irá pessoalmente. E você? Perguntou Elias. Você me acompanhará? Me guiará? Sofia hesitou por um instante. Minha vida é corrida, senhor Elias. Tenho meus estudos, meu trabalho e as propostas que recebi. Ela olhou para ele. Mas eu acredito que essa sua jornada pode ser importante, não apenas para o senhor, mas talvez para as pessoas que a sua empresa pode ajudar de verdade. Então sim, posso acompanhá-lo em alguns momentos, orientá-lo, mas o esforço principal tem que ser seu. Ela pegou um dos cartões de visita que Elias havia deixado no restaurante. Aqui está meu número. Me ligue quando tiver as informações sobre os programas da sua empresa e as comunidades. Podemos planejar os próximos passos. Elias pegou o cartão, sentindo o peso da responsabilidade. Não era um contrato de negócios, mas um compromisso pessoal. Obrigado, Sofia, de verdade. Não me agradeça ainda, Sr. Elias, disse ela, levantando-se. O caminho é longo e difícil, e a verdadeira mudança só acontece de dentro para fora. Ela colocou a mochila nas costas. Tenho que ir, tenho aula. Elias se levantou também. Claro, eu te acompanho até a saída? Não precisa, respondeu Sofia com gentileza. Eu gosto de caminhar por aqui. O senhor tem muito o que pensar e muito o que fazer. Ela lhe deu um último olhar, uma mistura de desafio e encorajamento, e começou a caminhar, misturando-se à multidão de pessoas no parque. Elias a observou ir, sentindo-se ao mesmo tempo pequeno e cheio de uma nova energia. Ele estava no Parque Ibirapuera, longe de seu escritório, com um caderno e um cartão em mãos pronto para começar a ver. A busca pela redenção havia ganhado um mapa, traçado por uma garçonete que lhe mostrou que o verdadeiro valor não estava nos arranha-céus que ele construía, mas nas pessoas que viviam à sombra deles. O peso da escolha era grande, mas pela primeira vez, Elias sentiu que estava no caminho certo. De volta ao escritório, Elias Monteiro sentiu o peso do caderno e do cartão de Sofia em sua pasta. A atmosfera na Monteiro Empreendimentos parecia ainda mais sufocante depois da manhã no parque. Ele entrou em sua sala, a vista panorâmica da cidade parecendo menos impressionante do que antes. O primeiro passo, ver, exigia que ele olhasse para dentro de sua própria empresa e para o impacto que ela realmente tinha. Ele chamou Clara. A assistente entrou, a expressão de sempre, eficiente e profissional, mas com uma ponta de curiosidade velada. Clara, preciso de todos os relatórios e documentos sobre os programas de responsabilidade social da empresa. Tudo o que temos. E rápido. Clara assentiu, mas hesitou. Sr. Elias, o programa Construindo o Futuro. Temos os relatórios anuais, os materiais de marketing. É o que costumamos usar para... Não quero materiais de marketing, Clara, interrompeu Elias, com uma firmeza que não era de impaciência, mas de um novo propósito. Quero os relatórios internos, os números reais, as listas de projetos apoiados e, se possível, os contatos das pessoas responsáveis por esses projetos nas comunidades. Clara ficou visivelmente surpresa. Elias nunca havia demonstrado interesse genuíno nesses programas, que eram em grande parte supervisionados pelo Departamento de Comunicação.
Certo, Sr. Elias, vou providenciar imediatamente, mas pode levar algum tempo para reunir tudo. Faça o seu melhor, disse Elias. E Clara, faça isso discretamente. Não quero que isso vire assunto nos corredores. Ainda. Não? Nos dias seguintes, Elias mergulhou nos documentos. Os relatórios eram polidos, cheios de fotos de eventos e números que pareciam impressionantes à primeira vista. Mas, ao analisar com mais atenção, Elias percebeu a superficialidade. A maior parte do investimento era em doações pontuais, patrocínios de eventos de caridade com pouca continuidade, ou projetos que pareciam mais voltados para a publicidade da empresa do que para o impacto real na vida das pessoas. Os números eram inflados, o alcance limitado. O programa Construindo o Futuro era em grande parte uma fachada. A constatação o atingiu com força. Ele havia construído sua reputação e seu império, em parte, sobre essa falsidade. Sentiu uma mistura de raiva por ter sido enganado, embora soubesse que a culpa era sua por nunca ter se importado, e vergonha. Ele pediu a Clara para ir além dos relatórios. Clara, preciso saber a fundo. Quais são as comunidades onde esses projetos acontecem? Quem são as pessoas que deveriam ser beneficiadas? Existem líderes comunitários com quem podemos falar? Quero nomes, endereços, telefones. Quero a realidade, não a versão maquiada para a imprensa. Clara, embora confusa com a nova obsessão de seu chefe, era uma profissional exemplar. Ela mobilizou recursos, fez contatos discretos e, em poucos dias, reuniu uma pasta com informações mais concretas. Eram nomes de associações de bairro, ONGs locais, líderes comunitários que, segundo os relatórios, haviam sido parceiros da Monteiro Empreendimentos. Com a pasta em mãos, Elias sentiu que estava pronto para o próximo passo. Ele pegou o cartão de Sofia e ligou para ela. Sofia, é o Elias Monteiro. Consegui as informações que você pediu. Senhor Elias, rápido. Isso é bom, disse a voz dela, calma e encorajadora. Elias explicou o que havia descoberto. A superficialidade dos programas, a falta de impacto real. É pior do que eu imaginava, Sofia. É quase uma farsa. Não se surpreenda, Sr. Elias, respondeu ela. Muitas empresas usam a responsabilidade social como marketing. O importante é que o senhor está vendo isso agora. E o que eu faço com isso? Tenho uma lista de comunidades, nomes de pessoas. O que você sugere para o primeiro? Ver na prática? Sofia pensou por um momento. Escolha uma comunidade, uma onde, segundo os relatórios, a empresa teve alguma atuação, e vamos até lá. Mas, como eu disse, o senhor precisa ir para ouvir, não para falar, para aprender, não para ensinar, e para ver a realidade com seus próprios olhos. Eles escolheram uma comunidade na periferia da cidade, onde a Monteiro Empreendimentos havia patrocinado a reforma de uma quadra esportiva anos atrás. Sofia fez alguns contatos prévios através de sua rede de conhecidos envolvidos em trabalho social, explicando que um empresário interessado em conhecer a realidade da comunidade gostaria de visitar. Ela não mencionou o nome de Elias, nem a ligação com a empresa. Apenas preparou o terreno para uma visita discreta e respeitosa. O dia da visita chegou. Elias estava nervoso. Vestiu-se de forma ainda mais simples do que para o encontro no parque. Sofia o encontrou em um ponto de ônibus no centro, de onde pegariam um transporte público para a comunidade. Elias, que não entrava em um ônibus há décadas, sentiu-se desconfortável, mas seguiu Sofia. A viagem de ônibus foi uma experiência em si. O ônibus lotado, o calor, as conversas paralelas, a paisagem urbana mudando gradualmente de prédios altos para casas simples e ruas de terra. Elias observava tudo, absorvendo a realidade que o cercava. Sofia sentou-se ao lado dele, falando pouco, apenas indicando o caminho e respondendo às perguntas hesitantes de Elias sobre o bairro, as pessoas. Ao chegarem à comunidade, foram recebidos por Dona Conceição, uma líder comunitária enérgica e acolhedora, que gerenciava uma pequena associação de moradores e um projeto social para crianças. Sofia apresentou a Elias apenas como um amigo interessado em conhecer o trabalho de vocês. Dona Conceição os levou para conhecer o bairro. Caminharam pelas ruas,
Elias observando tudo: as casas simples, as crianças brincando em becos estreitos, a falta de infraestrutura básica em algumas áreas. Dona Conceição falava sobre os desafios: a falta de saneamento, a violência, a dificuldade de acesso à educação e saúde de qualidade, o desemprego, mas também falava sobre a resiliência das pessoas, a solidariedade entre os vizinhos, os pequenos projetos que a comunidade tocava com poucos recursos. Elias ouvia em silêncio na maior parte do tempo. As palavras de Dona Conceição eram um contraste brutal com os relatórios polidos de sua empresa. Ele viu a quadra esportiva que a Monteiro Empreendimentos havia reformado. Estava em bom estado, sim, mas era uma gota no oceano de necessidades daquela comunidade. A reforma havia sido um evento isolado, sem continuidade, sem um projeto maior por trás. Eles visitaram o pequeno espaço onde a associação funcionava, um lugar improvisado que servia como creche, sala de aula e ponto de encontro. Elias viu as crianças, os voluntários dedicados, a esperança que Dona Conceição e sua equipe tentavam manter viva. Ele viu a escassez de recursos, a luta diária para conseguir o básico. Em um momento, Dona Conceição falou sobre a falta de materiais escolares para as crianças e a dificuldade de manter as atividades. Elias sentiu um nó na garganta. Sua empresa gastava milhões em marketing e eventos corporativos, enquanto ali, a poucos quilômetros de seus arranha-céus, crianças não tinham cadernos para estudar. Ao final da visita, sentaram-se para tomar um café simples na sede da associação. Elias, o magnata que almoçava em restaurantes estrelados, comeu um pão com manteiga e tomou um café coado, sentindo um sabor diferente, mais real. "Obrigado por nos receber, Dona Conceição", disse Elias, a voz embargada. Foi muito importante para mim ver tudo isso." Dona Conceição sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de dignidade. "A gente não precisa de muito, meu filho. Precisa de respeito, de ser visto e de uma chance de melhorar a vida da gente com o nosso próprio esforço, mas com um pouco de apoio. Não esmola, sabe? Apoio de verdade que ajude a gente a caminhar com as próprias pernas." As palavras de Dona Conceição ressoaram em Elias. Apoio de verdade, não esmola. Era exatamente o que ele precisava entender. No caminho de volta, no ônibus lotado, Elias e Sofia ficaram em silêncio por um longo tempo. Elias processava tudo o que havia visto e ouvido. A realidade da comunidade, a dignidade de Dona Conceição, o contraste com a superficialidade de sua própria vida e de sua empresa. "E então, Sr. Elias?", perguntou Sofia suavemente. "O que o senhor viu?" Elias olhou para ela, seus olhos refletindo a profundidade da experiência. Eu vi a vida, Sofia, a vida real, e vi o quanto a minha empresa e eu estivemos cegos para ela." Ele fez uma pausa, respirando fundo. "Vi que construindo o futuro é um nome vazio, que não estamos construindo futuro nenhum para essas pessoas. Estamos apenas existindo ao lado delas, sem realmente nos conectar." "Ver é o primeiro passo", disse Sofia. "Agora vem o ouvir, o mudar e o doar. O que o senhor vai fazer com o que viu e ouviu hoje?" Elias olhou pela janela do ônibus, as luzes da cidade começando a acender ao longe. Ele não tinha todas as respostas, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que sabia por onde começar a procurar. A visita à comunidade havia sido um mergulho profundo na realidade, um choque necessário que abriu seus olhos e seu coração. A jornada de redenção estava apenas começando, e o peso da escolha agora se transformava no peso da responsabilidade. Ele tinha visto. Agora precisava agir. A volta para a cobertura foi silenciosa. Elias Monteiro sentou-se no sofá, exausto, mas com a mente fervilhando. As imagens da comunidade, as palavras de Dona Conceição, a dignidade das pessoas que ele havia conhecido, tudo se misturava em sua cabeça. O luxo ao seu redor parecia ainda mais obsceno. Ele pegou o telefone e ligou para Sofia. "Sofia, cheguei em casa." "Senhor Elias, como o senhor está se sentindo?", perguntou ela, a voz tranquila. "Confuso, envergonhado, mas também sinto algo diferente. Como se uma venda tivesse caído dos meus olhos."
Ele hesitou. Dona Conceição, as pessoas, elas são incríveis, e nós não fazemos nada por elas, nada de verdade. Ver a realidade pode ser doloroso, Sr. Elias, disse Sofia, mas é o primeiro passo. O que o senhor pretende fazer com o que viu? Elias respirou fundo. Eu não posso mais ignorar isso, Sofia, não posso. O programa Construindo o Futuro é uma farsa. Preciso mudar isso. Preciso fazer algo real. E o que seria algo real? Para o senhor? Perguntou Sofia. Eu não sei ainda, mas precisa ser algo que realmente ajude, que não seja apenas marketing, que envolva as pessoas da comunidade, que ouça o que elas precisam de verdade, não o que nós achamos que elas precisam. Ouvir. É o segundo passo, disse Sofia. O senhor ouviu Dona Conceição. Agora precisa ouvir a si mesmo. O que o seu coração diz sobre isso? Elias ficou em silêncio por um momento, conectando-se com a emoção que sentia. Diz que é o certo a fazer, Sofia, que é o único caminho. Todo esse tempo eu construí prédios, fiz negócios, mas não construí nada que realmente importasse. Nada que deixasse um legado positivo. Um legado não é feito apenas de concreto e dinheiro, Sr. Elias, disse Sofia. É feito de impacto na vida das pessoas. Eu sei, respondeu Elias, e eu quero mudar isso. Quero que a Monteiro Empreendimentos faça a diferença. De verdade. Isso exigirá mais do que dinheiro, Sr. Elias, alertou Sofia. Exigirá tempo, dedicação, humildade e envolverá mudar a cultura da sua própria empresa. As pessoas lá dentro estão acostumadas com a forma como as coisas são. Mudar isso será um desafio. Eu sei, disse Elias, a determinação crescendo dentro dele. Mas estou pronto para o desafio. Preciso começar a mudar e doar. E preciso da sua ajuda para isso, Sofia. Não para fazer por mim, mas para me orientar, para me lembrar do que realmente importa quando eu me perder de novo. Sofia hesitou. Ela tinha suas próprias aspirações, as propostas de emprego que representavam um futuro seguro. Mas a ideia de ser parte dessa transformação, de ajudar a direcionar o poder e os recursos de uma grande empresa para o bem, era poderosa. Senhor Elias, eu tenho meus próprios planos, disse ela. Mas eu acredito que essa sua iniciativa é importante. Não posso me dedicar integralmente a isso, mas posso continuar a conversar com o Senhor, a dar minha perspectiva, como uma consultora informal. Elias sentiu um alívio imenso. Consultora informal. Aceito. O que eu faço agora? Como começo a mudar? Comece dentro da sua própria casa, Sr. Elias, disse Sofia. Fale com as pessoas da sua empresa, com a Clara, com os gerentes. Explique o que o senhor viu e por que quer mudar. Seja transparente sobre a superficialidade dos programas atuais. Isso exigirá coragem. Coragem? Perguntou Elias. Sim, coragem para admitir que o que foi feito até agora não foi suficiente. Coragem para desafiar o status quo. Coragem para liderar pelo exemplo, mostrando que o Senhor está disposto a mudar primeiro. Elias passou a noite em claro, pensando. No dia seguinte, chegou ao escritório com uma energia diferente. Chamou Clara para sua sala. A assistente entrou, notando a seriedade em seu rosto. Clara, sente-se. Preciso conversar com você sobre algo importante. Elias contou a Clara sobre a visita à comunidade, sobre o que viu e ouviu. Ele não escondeu a decepção com a ineficácia dos programas de responsabilidade social da empresa. Clara ouvia, atônita. Nunca vira Elias Monteiro falar com tanta paixão e vulnerabilidade sobre um assunto que não fosse negócios. Eu percebi que estivemos cegos, Clara, disse ele. Focados apenas em lucros e imagem, esquecemos das pessoas. E isso precisa mudar. A Monteiro Empreendimentos precisa ter um impacto real e positivo nas comunidades onde atua. Mas, Sr. Elias, o programa Construindo o Futuro sempre foi bem avaliado nos relatórios de sustentabilidade, começou Clara. Relatórios de papel, Clara. Eu vi a realidade. E a realidade é que não estamos construindo futuro nenhum. Estamos apenas fazendo de conta. Elias a encarou. Eu quero que você me ajude a mudar isso. Quero que a gente reestruture completamente a forma como a empresa lida com responsabilidade social.
Quero que seja algo sério, com investimento real, com acompanhamento, com envolvimento genuíno das comunidades. Clara, que sempre foi eficiente em executar as ordens de Elias, sentiu-se desafiada de uma nova forma. Não era apenas sobre otimizar processos ou fechar negócios. Era sobre propósito. Senhor Elias, isso é uma mudança enorme. Vai exigir muito trabalho e talvez resistência interna. Eu sei, mas estou disposto a enfrentar isso, disse Elias. E preciso de você ao meu lado. Sua organização, sua capacidade de execução são essenciais. Você está comigo nessa? Clara ponderou por um instante. Ela via a sinceridade nos olhos de Elias. Era uma oportunidade de fazer algo significativo, algo que fosse além dos números e das planilhas. Sim, Sr. Elias, disse ela com convicção. Estou com o senhor. O que faremos primeiro? Primeiro, vamos levantar todos os dados reais sobre as comunidades onde a empresa tem ou teve alguma atuação, disse Elias, pegando a pasta que Clara havia preparado. Vamos identificar as necessidades mais urgentes, os líderes comunitários, que são sérios e confiáveis. E vamos conversar com eles, ouvir de verdade o que eles precisam. E o doar? Perguntou Clara. O doar virá depois do ouvir e do mudar, respondeu Elias. Não será apenas dinheiro, será investir em projetos que a própria comunidade ajude a construir. Será oferecer o conhecimento e as habilidades dos nossos funcionários como voluntários. Será usar a estrutura da empresa para apoiar iniciativas locais. Será doar tempo, atenção e respeito, não apenas recursos financeiros. Os dias seguintes foram intensos. Elias e Clara começaram a mergulhar nos detalhes, a planejar visitas a outras comunidades, a buscar especialistas em desenvolvimento social. Elias continuava a conversar com Sofia, compartilhando seus progressos, suas dúvidas, seus medos. Ela ouvia, oferecia insights e o lembrava constantemente da importância da sinceridade e da humildade. Paralelamente, Elias começou a mudar a forma como interagia com seus funcionários. Promoveu reuniões abertas, incentivou sugestões, reconheceu o trabalho de equipes que antes passavam despercebidas. A atmosfera na empresa começou a mudar, lentamente. A incerteza inicial deu lugar a uma curiosidade cautelosa, depois a um engajamento crescente à medida que Elias compartilhava sua nova visão. Notícia de que Elias Monteiro estava pessoalmente envolvido em reestruturar os programas sociais da empresa começou a circular. Alguns executivos expressaram ceticismo, outros viam como mais uma excentricidade do chefe, mas a maioria observava, intrigada. Elias sabia que a jornada seria longa. Mudar uma empresa e a si mesmo não acontecia da noite para o dia. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava construindo algo sólido, algo que valia a pena. A semente plantada por Sofia no restaurante, regada pela visita à comunidade e cultivada por sua própria vontade de mudar, estava começando a germinar. E o primeiro broto era a ação, o movimento em direção a um futuro onde a Monteiro Empreendimentos não seria apenas um império de concreto, mas um agente de transformação real na vida das pessoas. A decisão de Elias Monteiro de reestruturar os programas de responsabilidade social da Monteiro Empreendimentos gerou uma tempestade interna. A notícia se espalhou pelos corredores e salas de reunião, encontrando uma mistura de ceticismo, confusão e, em alguns casos, aberta resistência. Para muitos executivos e gerentes, acostumados a um modelo de negócio focado exclusivamente no lucro e em uma imagem cuidadosamente construída, a nova prioridade de Elias parecia uma excentricidade perigosa. Sr. Elias, com todo o respeito, investir tanto tempo e capital em projetos comunitários, isso não faz parte do nosso core business. Nosso foco é construção, desenvolvimento imobiliário, argumentou o diretor financeiro em uma reunião tensa. Nosso core business é construir, sim, respondeu Elias com uma calma firme que surpreendeu alguns. Mas o que estamos construindo? Apenas prédios?
Ou estamos construindo um futuro onde nossa empresa é vista não como uma entidade que apenas extrai valor, mas que também o agrega às comunidades onde atuamos? Ele olhou ao redor da mesa. Os relatórios que vocês me apresentavam sobre construindo o futuro eram em grande parte uma farsa, e eu, por não me importar de verdade, fui cúmplice dessa farsa. A honestidade brutal de Elias desarmou alguns, mas irritou outros. Ele sabia que não seria fácil. A cultura de uma empresa, construída ao longo de décadas, não muda da noite para a noite. Ele precisava de aliados. Clara, sua assistente, tornou-se sua principal parceira nessa empreitada. Juntos, eles começaram a mapear os programas existentes, identificar as lacunas e buscar formas de envolver os funcionários. Vamos começar pequeno, Sr. Elias, sugeriu Clara. Podemos organizar ações de voluntariado em algumas comunidades, onde já temos projetos, algo que permita aos funcionários verem a realidade de perto como o senhor viu. Elias concordou. As primeiras ações de voluntariado foram modestas: mutirões de limpeza, oficinas de leitura para crianças, palestras sobre segurança no trabalho. A participação inicial foi tímida, mas à medida que os funcionários voltavam com histórias e experiências, o interesse começou a crescer. Muitos descobriram uma satisfação em contribuir que ia além de seus salários e bônus. Elias continuou a se encontrar com Sofia. Ela não se envolvia na gestão interna da empresa, mas oferecia a ele uma perspectiva externa valiosa. Lembre-se, Sr. Elias, que o mais importante não é o que a empresa faz, mas como faz, dizia ela. É sobre construir confiança, sobre ouvir de verdade e sobre empoderar as comunidades, não apenas assisti-las. Ele compartilhava com ela os desafios internos, a resistência que enfrentava. Sofia o ouvia pacientemente. Mudar a si mesmo já é difícil, mudar uma estrutura inteira é monumental, mas a sua determinação é o motor. Continue lembrando a si mesmo e aos outros por que isso é importante. Elias começou a implementar mudanças estruturais. Criou um departamento dedicado à responsabilidade social, contratando profissionais com experiência em desenvolvimento comunitário. Redirecionou parte do orçamento de marketing e eventos corporativos para financiar projetos sociais de longo prazo. Estabeleceu métricas de impacto social, não apenas de investimento financeiro. Aos poucos, os primeiros raios de sol começaram a aparecer em meio à tempestade. Um projeto de horta comunitária, em uma das áreas apoiadas, começou a gerar renda para as famílias. Um programa de mentoria resultou em jovens da comunidade conseguindo estágios na própria Monteiro. Empreendimentos. As histórias de sucesso, pequenas, mas significativas, começaram a circular, inspirando mais funcionários a se envolverem. Elias sentia a mudança dentro de si. A pressão por resultados financeiros ainda existia, mas não o definia mais completamente. Ele encontrava um novo tipo de satisfação em ver o impacto positivo de suas ações, em construir relacionamentos baseados em confiança e respeito com pessoas de diferentes realidades. Ele ainda era Elias Monteiro, o magnata, mas agora com uma camada de humanidade que antes estava enterrada sob anos de ambição e isolamento. A jornada estava longe de terminar, mas ele sabia que estava no caminho certo, um caminho que o levava para mais perto de si mesmo e para mais perto do mundo real. O verdadeiro teste, no entanto, ainda estava por vir: a consolidação dessas mudanças e a construção de um legado duradouro. Com o passar dos meses, a semente plantada por Elias começou a criar raízes profundas na Monteiro Empreendimentos. A resistência inicial deu lugar a uma aceitação cautelosa e, em muitos casos, a um entusiasmo genuíno. O Departamento de Responsabilidade Social, antes visto como um custo ou uma ferramenta de marketing, tornou-se um centro de inovação e um ponto de orgulho para muitos funcionários. Elias não se contentou em apenas delegar. Ele continuou ativamente envolvido, participando de reuniões de